Sabe aquela sensação de que o céu está em silêncio, bem na hora em que mais se precisa de uma resposta? Então, na introdução do livro Deus Já Falou, o Márcio Bringuente joga uma ideia que faz a gente parar para pensar. E se o problema não for o silêncio lá de cima, mas o barulho aqui de dentro, na nossa própria mente? A gente vai mergulhar um pouco nessa ideia, explorando o capítulo Quando o Céu Fala e a Mente Está em Ruído. Olha só, tudo parte de uma afirmação muito forte. Deus nunca parou de falar. Isso quer dizer que essa comunicação não é um evento raro que acontece de vez em quando. É como uma transmissão contínua, sempre no ar, disponível para quem quiser sintonizar. E essa ideia vira o jogo completamente, né? Ela inverte a nossa percepção. O silêncio que a gente sente talvez não seja uma ausência de voz, mas sim um reflexo de como a nossa mente foi condicionada a ouvir. Ou melhor, de como ela foi treinada para não ouvir. Aí vem a pergunta de $1 milhão, aquela que todo mundo já se fez um dia. Se o sinal é constante, por que a gente se sente tão desconectado? Por que parece que a ligação sempre cai? E para explicar isso, o autor usa uma metáfora que é, perfeita. Pensa num rádio. A estação de Deus está sempre transmitindo com um som limpo. Mas o que chega até a gente? Muitas vezes, só aquele chiado, aquela estática. O problema, então, não é o sinal, é a interferência no caminho. E aqui a gente vê isso bem claro. A gente tem a mania de achar que o problema é falta de direção, como se a gente estivesse perdido no meio do nada sem um mapa. Mas o que o livro argumenta é que o problema real é o excesso de interferência. É tanto barulho, tanto caos de pensamentos e vozes, que a gente nem consegue enxergar a direção que já está ali. E o que é esse ruído todo? É a mente acelerada, são as notificações do celular que não param, as 1000 vozes de fora dando opinião, a pressão para reagir a tudo na hora, enfim. A nossa mente acabou virando uma especialista em distração e não em escuta. Mas no meio dessa confusão toda, a comunicação divina tem uma natureza diferente. Como o livro coloca de uma forma muito bonita, Deus não entra nessa competição com o caos. Ele não grita mais alto para ser ouvido. Ele não força a barra. Ele simplesmente fala e aguarda. Aguarda que a gente se alinhe para poder ouvir. Sendo assim, a solução que o livro propõe não é adicionar mais uma tarefa espiritual na nossa lista. Pelo contrário, é um trabalho de subtração. Pensa em limpar uma janela que está muito empoeirada. A luz do sol sempre esteve lá fora, a gente só precisa tirar a camada de sujeira que está bloqueando a passagem. E essa ideia, claro, tem uma base bíblica muito profunda, como a gente vê em Romanos 12:2. A palavra-chave aqui é renovação. Renovar não é criar uma mente nova do zero. É restaurar a que a gente já tem, trazer de volta ao seu design original, aquele que foi projetado para se conectar. O livro dá até um nome para esse processo, metanoia. É uma palavra grega que vai muito além de uma simples mudança de ideia. É uma transformação profunda, uma verdadeira reprogramação da forma como a gente pensa e enxerga o mundo. Tá legal, mas como a gente faz isso na prática? A introdução já dá um roteiro bem simples em 3 passos. Primeiro, desligar o excesso de ruído. Segundo, ajustar o foco para o que realmente importa. E terceiro, simplesmente permitir que a clareza e a paz voltem a ter espaço. E essa mudança de perspectiva transforma a nossa fé. Em vez de ser um esforço, aquela tensão de preciso tentar ouvir, ela se torna um lugar de descanso. A gente começa a cuidar da nossa atenção como algo precioso e a descansar na segurança de quem a gente é. E o resultado final desse alinhamento todo não é pouca coisa não. O livro conecta isso diretamente com a promessa de uma vida abundante. Porque no fundo, quando a gente consegue remover o ruído, o que sobra é clareza, é propósito, é uma autoridade renovada para viver a vida. E assim, a introdução nos deixa com a mesma pergunta do começo, só que agora ela vem com um peso totalmente novo. E se o silêncio que a gente percebe nunca esteve no céu, mas sempre esteve dentro da nossa mente? A resposta para essa pergunta pode mudar para sempre o jeito que a gente escuta.